Olá, bem-vindos ao Espaço Psicopedagógico. Estou aqui para mais uma conversa com quem gosta de ensinar. Eu sou Maria Teixeira, professora graduada em Letras, pedagoga, psicopedagoga, mestre em Psicologia da Educação, com 4 anos de estudos em psicanálise com leituras em Freud e Lacan. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre educação. E hoje eu quero dividir com vocês o tema dificuldades de aprendizagem ou outra forma de aprender. Esse tema aí já tem sido bastante teorizado, inclusive fez parte da minha dissertação de mestrado em Psicologia da Educação, onde por meio de alguns estudos de casos eu pude evidenciar o que são essas dificuldades de aprendizagem. Então foram realizados alguns diagnósticos, alguns evoluíram em atendimentos psicopedagógicos, em uma escola da rede pública de São Paulo, onde eu pude, por meio de observação, coleta de dados, das produções desses alunos, entender do que se tratam essas dificuldades. E todo esse material faz parte do marco empírico do meu trabalho, da minha dissertação. Então, o que são essas dificuldades de aprendizagem? Hoje eu diria que dificuldade de aprendizagem é um termo que tem sido utilizado para se referir a um aluno que tem uma outra forma de aprender. Porém, se convencionou tratar como dificuldade de aprendizagem qualquer manifestação do aluno que não corresponda de forma satisfatória aos processos de ensino e aprendizagem. Então, o termo tem sido aí utilizado de forma indiscriminada, seja por questões de ordem cognitiva, afetiva, emocional, psicológica. E algumas crianças têm permanecido de fato por um longo período nesse lugar de quem não sabe, de quem não pode, produzindo sintomas. Então, algumas assumem que não podem, que não conseguem. Inclusive, alguns alunos da rede pública, onde eu pude evidenciar, assumem até que a escola, que ler e aprender não é para eles. Então, eles vêm com aquele discurso da família, de que o meu pai não aprendeu a ler e a escrever e ele diz que ele sobrevive mesmo assim. Se eu não nasci para isso, que eu vou fazer outra coisa. Então, com isso, a gente pode selar, a escola pode selar de vez o destino de uma criança, na medida em que ela se perde aí pelo caminho e fica naquele lugar de quem não sabe, de quem não pode, muitas vezes de preguiçoso, porque tem também essa questão. Então, você não faz porque você é preguiçoso. Então, algumas crianças permanecem na escola, desenvolvem alguns comportamentos, alguns de rebeldia, outros de apatia. Os rebeldes, geralmente, são aqueles que vão para a escola porque são levados, então eles já desistiram mesmo, eles estão indo porque são levados, mas há estudos também que comprovam que, principalmente os meninos, quando são levados, eles vão, depois eles fogem da escola e aí justifica-se aí a grande evasão escolar, na passagem do 5º para o 6º ano. Então, o rebelde, ele é uma criança que ele faz mais barulho, aquele que desafia a professora, colegas, ele faz de fato mais barulho. Agora, a criança apática, ela fica ali no seu lugarzinho escondido, parece que vai assim, tentando ficar meio invisível, para não passar por mais um vexame psicológico de se mostrar como quem não sabe, como quem não pode, como quem é diferente dos outros colegas. Então, geralmente, quando essas crianças são encaminhadas para uma avaliação psicopedagógica ou psicológica, elas já se encontram aí com alguns sintomas, com alguns comportamentos que são evidenciados, como baixa autoestima, a criança é isolada, é uma criança meio agressiva. Então, é uma criança aí que está no lugar de desacreditado. E, na verdade, ninguém gosta de ocupar esse lugar. O que o ser humano deseja mesmo é ser visto, olhado, aplaudido pelos seus feitos. Não é? Então, nós precisamos desse olhar, dessa aprovação do outro, dessa energia psíquica, dessa troca aí, que é o que nos impulsiona a ser melhor e a fazer melhor. Então, tudo que nós queremos é um lugar de destaque, mas esse lugar tem que ser positivo. Então, o professor, ao observar
essas manifestações diferentes de comportamentos, até daquele aluno que já estava produzindo e parou de produzir, ou daquele que sempre apresentou aí alguma falta de conteúdo, né, algumas questões que não consegue acompanhar. É a questão de fazer sondagens regulares com esses alunos, ter um olhar atento e comprometido, porque de fato algumas crianças na fase de alfabetização demoram um pouco mais do que outras para elaborar aí, para construir os seus processos de aprendizagem. E outras vão mais rápido. E isso intriga pais, professores, muitos estudiosos aí na questão, né, das dificuldades de aprendizagem. Mas se a criança não acompanha, né, ela não consegue acompanhar o processo, ela tem um motivo para isso, né, então muitas vezes ela não tem os conhecimentos básicos necessários para a aprendizagem ainda, ela não tem aquela autonomia necessária, né, que é necessário para a aprendizagem. Mas o que sempre me intrigou, e por isso eu busquei entender, né, é que quando a escola depara com essas crianças que têm uma outra forma de aprender, há uma busca incessante, né, por que há de fora do normal naquela criança. Então tudo que se busca é achar um problema. E de fato vários problemas são criados. A criança pode aí ter um motivo para não querer mais ir para a escola, por se sentir diferente do grupo, muitas vezes excluída do grupo, ou ela se exclui ou ela é excluída. Cria-se um problema na sua dinâmica familiar. Então, assim, a sua visão, né, de escola aí fica meio negativa. A escola passa a ser para ela um lugar de sofrimento, porque ela é causadora da sua infelicidade. Então, ela tem problemas na escola, chega em casa, ela também é cobrada. Então, uma criança dessa não pode, né, ter o desejo de aprender. Uma outra questão que eu também desenvolvi aí na minha dissertação de mestrado é essa exigência cada vez mais cedo, né, para que a criança seja alfabetizada. Parece que isso se ampliou, né, com a mudança da Base Curricular Nacional de 2009, onde antecipou para que todas as crianças iniciem o seu processo de alfabetização a partir de 5 anos e 11 meses. Sendo que podemos afirmar, embasados em teorias do desenvolvimento infantil de Jean Piaget, de Erik Erikson, a própria psicanálise vem dizer, né, que alguns processos mentais, como representação, classificação, simbolização, entender as figuras de linguagens, as metáforas aí, que são muito utilizadas nos nossos discursos, a criança só consegue elaborar isso a partir de 7 anos. Então, talvez essa antecipação, né, da alfabetização aí também, essa pressa, tenha sido responsável por essa grande demanda de crianças encaminhadas para psicopedagogos, para psicólogos e também a questão da evasão escolar. Certo que algumas crianças desenvolvem a cognição mais cedo, né? Então elas precisam, que é necessária para que ela consiga entender os conteúdos programáticos. E outras não, né? E a cognição é um fator que é muito observado e cobrado no contexto escolar, porque isso significa a capacidade da criança processar, integrar, compreender, responder adequadamente aos conteúdos, né, e aos estímulos aí da escola, né, do professor. Por isso há muitas teorias, né, que se interessam aí pelo desenvolvimento infantil, para saber como isso acontece, para nos orientar, né, para nos instrumentalizar aí no nosso trabalho, né, com as crianças. Então, as escolas construtivistas seguem a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, porque é considerada mais compreensível. Então, Piaget, ele vem nos falar de como a criança constrói os seus processos mentais. E ele aprendeu muito sobre como as crianças pensam, observando várias delas. Então, prestando muita atenção, no que parecia erro, né, para muitos estudiosos, para muitos aí que acompanhavam, né, a questão do desenvolvimento da criança. E ele vem nos falar dessa técnica de olhar, né,
que nada mais é do que essa escuta apurada, dessa técnica de observação, né, que o educador, né, deve se apropriar na hora de educar. Quando eu me refiro a educador, eu falo de pais e professores. A questão da observação e da escuta são duas ferramentas imprescindíveis na hora de educar. Então, o educador-professor tem como principal instrumento, também para a sua avaliação, a observação. Para que ele possa saber os pensamentos subjacentes às ações das crianças para a aprendizagem, as suas hipóteses descritas, e aí nós temos a teoria de Emília Ferreiro, a psicogênese da língua escrita, que veio aí nos facilitar, para poder entender como a criança elabora aí as suas hipóteses descritas. E tanto Piaget como Emília Ferreiro classificam por idades, né? Tanto os estágios como as fases por idades, mas isso não há necessidade de tanto rigor, né, em cima dessa questão. De fato, observar para a criança não fique aí pelo caminho. Então, dessa forma, a partir do século XX, né, o professor pôde saber, né, como a criança processa a informação, como ela constrói seus esquemas de linguagem, se há adaptação para o ambiente escolar, isso pode ser observado. Essa questão da adaptação ao ambiente é muito importante. Piaget vem nos dizer que a função da inteligência é auxiliar a adaptação do ambiente. Então, ele descobriu aí como que se dá, né, esses processos, como a criança constrói o seu processo de aprendizagem. Que sabemos que é a criança que constrói o seu processo, porque é assim que ela aprende, é assim, por isso que é o construtivismo, né? Ela vai construindo aí a sua aprendizagem. Então, a criança, como que ela aprende? Ela observa, ela explora, ela avalia o ambiente, tudo que está relacionado para aquilo que ela precisa aprender, né? Aprender qualquer coisa. Então, ela constrói o seu próprio esquema para entender, né, como aquilo funciona. Ela procura um equilíbrio entre o que encontra no ambiente, né, para lhe auxiliar nesse entendimento, para se auxiliar no pensamento, ou seja, ela recorre ao que ela já conhece, ela acessa os processos cognitivos que ela já adquiriu, para ela se adaptar àquela situação, explorar melhor aquele conhecimento. E quando tudo isso já aconteceu, isso quer dizer que a criança aceitou o desafio, ela se interessou por aquilo, ela está adaptada ao ambiente e aí ela pode aí ser evocada para novas aprendizagens. Isso quer dizer que a criança resolveu o que quer aprender, que ela se interessou por aquilo, ela faz movimentos no sentido de aprender mais e mais sobre aquilo. Porém, se a criança, né, ao entrar na escola, ainda não adquiriu os conhecimentos básicos necessários para explorar, modificar o que tem ali como material de conhecimento, como objeto de estudo ali, ela pode não estar ainda adaptada àquela situação. Então, pode ser que a criança ela demore um pouco mais para se engajar no processo, mas isso não quer dizer que ela não vá conseguir. Ela precisa aí dessa mediação do outro, né, do professor alfabetizador, para que ela construa os seus processos, né, para que desenvolva aí, faça algum movimento em direção à aprendizagem. Então, conforme Piaget também vem nos falar, essa questão do equilíbrio, né, o equilíbrio necessário para isso. Então, tem que verificar se a criança já adquiriu esse equilíbrio necessário para as aprendizagens. Se ela ainda não adquiriu, é a questão de evocá-la para que ela consiga, às vezes, muitas vezes, mudar, né, a forma de ensinar, usar a reversibilidade muitas vezes, falar de outro jeito, né, porque é assim que algumas crianças aprendem. Então, às vezes, é precoce, né, dar um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, né, para uma criança, porque pode acontecer que a criança ainda, né, não adquiriu os processos cognitivos para compreender, acomodar, se adaptar à informação, e ela precisa ser realizado aí um trabalho com ela. Então, esse mediador vai levá-la, né, a adquirir esse equilíbrio necessário, né, para a aprendizagem. Ela precisa estar confortável para isso. Ela não pode ser pressionada, né, também a isso. E pode acontecer muitas vezes da criança já estar ali evoluindo no seu processo de aprendizagem e ter um desequilíbrio. Ela tem um retrocesso. Então, o professor observador tem que estar ali olhando para ver onde ela parou, para não deixar que ela permaneça por muito período naquele lugar,
perdendo conteúdo, e aí ela não consegue responder ao que querem que ela responda. Então é só para repetir que a criança apresentar algum movimento, algum sinal de que não está acompanhando a aprendizagem, ela tem algum motivo para isso. Porque a criança ela é ativa. Ela tenta restaurar o equilíbrio, assimilar o conhecimento de qualquer coisa. Então ela busca o tempo todo, né, essa compreensão para algo que ela se interessa. Então ela precisa ser capturada pelo outro, capturada pelo ambiente, capturada por aquilo, para que de fato ela seja afetada e que se interesse para as aprendizagens. Então, para Piaget, né, esse conjunto aí de assimilação, acomodação e adaptação se resulta no nível mais sofisticado de pensamento humano. Isso quer dizer que o homem já tem condições aí, tem adaptabilidade, né, tem níveis superiores de adaptabilidade para a aquisição de conhecimentos mais complexos. E é assim, né, que construímos o nosso pensamento. Então, para processar a informação, é certo de que a cognição precisa ter alcançado um certo nível de adaptabilidade. E que isso acontece também, já sabemos que por conta do envolvimento de várias regiões cerebrais que são responsáveis aí pela construção da nossa inteligência. Então é certo de que a escola precisa considerar e se interessar pelos fatores fisiológicos, psicológicos que estão implicados no processo de aprendizagem da criança e também se interessar por saber como que foi o seu desenvolvimento motor, de linguagem, desenvolvimento social, se é uma criança que socializa, a questão afetiva e emocional, uma criança que faz vínculos, ela olha nos olhos, ela responde, a questão da adaptação ao ambiente, como que foi essa adaptação ao social, e também sobre os seus avanços cognitivos. Então, tudo isso a escola, eu acredito que deva fazer parte até do histórico, né, da criança na escola, para você conhecer o seu aluno, para saber com quem você está lidando. Porque a criança, ela é dinâmica, né? Então hoje ela pode estar na hipótese descrita pré-silábica e amanhã silábica. Então de repente ela tem um insight e vai, né? Isso quer dizer que a criança ela faz movimentos se ela tiver condições para isso. Então ela vai evoluindo aí no seu processo, né, de acordo com o que ela pode. Então essa questão de essas suposições, esses achismos, esses rótulos não ajudam em nada na hora de educar, nem na família e nem na escola. Porque muitas vezes a criança ela vai ficar num lugar aí de desacreditada, né, criando sintomas. Né, isso não é nada bom, né, para o seu desenvolvimento, que é uma criança que está em formação. Né? Então, eu acredito, né, que o pedagogo tem conhecimento, instrumentos e subsídios para realizar essa avaliação cognitiva com o seu aluno, né, com propriedade, antes de iniciar um processo de alfabetização, né, e quando perceber que algo, né, está diferente nesse processo. Então, durante todo o processo, a criança tem que passar por essa observação, né, e não só no final de um semestre, no final de um ano. Então, e essa é uma experiência que eu acho que é intransferível, você poder observar como a criança adquire seus esquemas de linguagem, constrói a sua aprendizagem. Porque assim, a criança de hoje é muito ativa, né? Então é preciso considerar que a criança ela já vem para a escola com algumas habilidades desenvolvidas. Ela está na escola ali só para desenvolver mais uma habilidade. Então é necessário mudar o jeito de ensinar. É preciso considerar que algumas crianças aí em fase de alfabetização, umas demoram mais, outras vão mais devagar, né? Umas são mais inquietas pelo aprender, mas todas chegam no mesmo lugar, mas no seu tempo. Pode-se pensar, né, que às vezes as crianças que vão mais devagar estão buscando, né, seus esquemas de linguagem. E elas farão um movimento aí em direção à aprendizagem após fazer as suas descobertas. Então, há também aquele ser mais inquieto,
né, que pode denunciar que tem uma busca incessante pelo novo, porque o inquieto ele se cansa com o óbvio. Então ele muda constantemente o olhar, o foco, o querer, o lugar, né? E eu já atendi muitos inquietos, né, com laudos de déficit de atenção e hiperatividade. Mas percebi que essa característica de inquietude deve ser usada a favor da criança. É certo que a criança mais inquieta exige mais atenção e tempo de quem é responsável por ela. Mas muitas vezes, quem acompanha um ser inquieto, né, não consegue se colocar nem no mesmo patamar dele porque não consegue acompanhar a sua linha de pensamento. Porque ele é ágil no recriar, no reescrever histórias, no ressignificar as palavras, os discursos dos outros. Parece que o ser inquieto se utiliza de mais recursos cerebrais do que os outros. Porque ele não quer do mesmo jeito, né, nem do jeito que o outro faz, ele quer inventar. Então parece que a criança inquieta junta retalhos, né, com uma facilidade, com uma propriedade incrível. Mas é preciso ter muita paciência com um ser inquieto, né? Um olhar observador e uma escuta aí muito apurada. Alguns inquietos, né, correm o risco de ocupar um lugar na escola de quem não acompanha a turma, de quem é desligado, de que está sempre fora do contexto, no mundo da lua. Mas pode ser que o aluno inquieto nem tenha ido no mundo da lua quando perdeu uma explicação que depois lhe complicou a vida, né? Porque ele perdeu o conteúdo e ficou ali no meio do caminho. Mas ele estava só ali inventando um outro jeito de entender. Pois a criança, com esse estilo mais inquieto, né, ele busca entender, ele busca construir seus próprios esquemas de linguagem por meio, muitas vezes, de atalhos inexplorados. E chega no mesmo lugar dos outros, mas no seu tempo e como autor. Por isso, todo cuidado é pouco para não destruir, né, as construções, as aptidões de um inquieto, dos que descobrem, né, do seu próprio jeito. Então é preciso aí ter paciência para escutá-los. Por isso eu desconsidero, né, alguns atrasos no desenvolvimento de algumas crianças ao ver a capacidade, né, de uma criança inquieta de observar, de recriar, de reinventar e até mesmo de achar uma outra interpretação para aquilo que lhe foi apresentado. E essa criança muitas vezes recebe um diagnóstico de déficit de atenção, é uma criança que não para. Então podemos pensar se a criança que é ativa para todas as outras atividades motoras, né, que exigem o acesso, né, ao processo mental e responde de forma positiva, né, todas as outras habilidades ali que ela já aprendeu, essa criança não tem dificuldade de aprendizagem. E ainda podemos comparar, né, o processo mental, né, de uma criança aí ao vê-la brincar. Então, aí a questão das metodologias mais ativas hoje em sala de aula, né, para você observar como que a criança brinca. O mesmo processo mental que a criança utiliza para descobrir o funcionamento de um brinquedo, de um jogo, são os que ela utiliza, o que ela recorre para a aquisição da aprendizagem escolar. Na verdade, acredito que estamos mais acostumados, né, nós preferimos os que seguem o ritmo, né, que exige menos, os disciplinados, os que são bonzinhos. Eu costumo dizer que o adjetivo bonzinho, boazinha, é o pior adjetivo que uma pessoa pode receber, né, porque geralmente é uma pessoa que ela obedece sem pestanejar. Ela obedece os que têm poder e influência sobre ela. Podemos pensar que é uma criança que não tem vontade própria nem desejo, não é crítica, não sabe dizer não. Então é uma criança que merece aí um olhar muito atento, porque pode ser aquela criança que ela pode ser abusada pelo outro. E crescer, né, com essa personalidade de uma pessoa que cede a tudo. Aquela pessoa que cumpre logo, né, o que pedem a ela. Então, muito cuidado, né, ao observar uma criança que é muito boazinha. A criança está formando aí a sua personalidade, os seus desejos, suas vontades, né, e é para isso que a escola, né, esse é o papel social da escola também, né.
Esse perfil de aluno que faz do mesmo jeito, né, tem sido observado aí em algumas escolas, e muitas vezes é aquele aluno que só copia tudo, então é um aluno aí, um novo perfil, né, são os alunos copistas, ele faz exatamente como o outro fez. E não é uma demanda pequena nas escolas públicas, principalmente hoje em dia. Então, o aluno copista, ele copia os traços, os gestos dos outros, ele é preso à imagem do outro. Então, ele escreve só o que o outro escreveu e não é leitor. É um aluno que permaneceu por longo período nesse lugar e passa despercebido de forma invisível, né? Então, geralmente é uma criança que não apresenta problemas de comportamento, é uma criança obediente. Parece que faltou, né, para a criança copista, lá no seu lugar particular, esse incentivo para criar, pensar, decidir. Parece que ela ainda não foi autorizada a pensar por ela mesma, sabe? Então, não é uma criança autônoma para as aprendizagens escolares. Essa criança vai precisar ser autorizada por meio do discurso da professora, porque ela exerce aí uma influência sobre ela, para que ela assuma esse lugar de autora. O perfil das crianças de hoje é mais de criança autora. Ela quer mostrar o que sabe, às vezes não, e às vezes não é do seu jeito, né? Do jeito que querem mostrar para ela. Geralmente as crianças são até muito onipotentes, né? Mas o fato, né, da criança querer recriar, fazer do seu jeito e querer ser autora, é muito importante para a sua formação, porque é assim que nasce um sujeito autor, um sujeito autônomo. Um sujeito autor, ele nasce, né, do desejo de querer fazer diferente. Muitas vezes essa criança autora, ela ensina e educa atentos professores e pais. Quantas vezes nós não nos pegamos aí aprendendo como uma criança? E é isso que queremos, não é disso que falamos, né? Não é o que queremos, crianças autônomas, críticas, autoras. Então é isso, eu quis tratar aqui alguns traços, né, as diversas possibilidades, as diversas manifestações que são observadas, né, nas crianças na escola, que eu pude aí por um longo período observar. E a questão é também aceitar que nós imprimimos no outro aquilo que fazemos, então a gente tem que sempre repensar aí, né, os nossos comportamentos como ensinantes também. E é importante que deixar a criança desenvolver, se expressar, desenvolver essa liberdade, essa autonomia, né, abdicar desse suposto saber que o adulto tem, né, de achar que sabe mais do que a criança. Então é testar todas as possibilidades, né, e de fato incluir, né, essa criança aí nessa aprendizagem, nesse acesso à cultura. Então, portanto, essa busca incessante por achar um problema na construção da escrita, na forma de aprender de uma criança, pode ser aí um descuido, né? Então, acho que nós precisamos rever os nossos conceitos e entendimentos, né, como educadores, sobre o que consideramos erros e dificuldades de aprendizagem. Considerar que hoje é preciso surpreender a criança, pois elas estão sempre prontas para nos surpreender. Então é isso que eu queria passar para vocês, falar um pouquinho das minhas publicações. Eu escrevo para o Recanto das Letras, então eu tenho alguns artigos por lá. Tenho 3 publicações, o livro Coisas que Aprendi na Infância, Limites, Como Lidar com os Pequenos e Habilidades de Relacionamento Interpessoal. Se inscrevam nesse canal, curtam, deixem comentários, sugestões de temas, me sigam no Instagram, @mariateixeira2020, eu estou também no LinkedIn. Então, obrigado pela escuta e até o próximo vídeo. Um abraço.